pessoal, continuando aqui com o nosso mini curso de LaTeX. Agora a gente vai ver um pouquinho como inserir anexos no nosso documento de LaTeX. Primeiramente, a gente vai começar trabalhando com tabelas. Para inserir uma tabela no documento LaTeX, a gente precisa do ambiente tabular. Com ele, a gente consegue desenhar a tabela da maneira que a gente achar mais conveniente e de um jeito prático e fácil. O table, que é o ambiente tabular, que serve para a gente iniciar a construção de uma tabela, tem como função o posicionamento da tabela em um local. Um exemplo mostrado aqui seria o H. Dessa forma, a gente consegue realizar um alinhamento bem conveniente e consegue colocar legendas também na nossa tabela. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou explicar linha por linha aqui para quando vocês forem fazendo de vocês, vocês souberem o que vocês estão escrevendo. O centering é basicamente para a gente conseguir fazer a tabela ficar bem no centro da nossa página. Caption serve para a gente conseguir inserir uma legenda na nossa tabela. E dentro das chaves a gente coloca o que a gente quer colocar. A gente pode colocar o tabular e essa barra, barra, barra para inserir uma barra vertical entre as colunas. Pode utilizar o H-line para inserir uma linha depois da nossa coluna. E a gente também pode utilizar esse e-comercial, que serve para separar o conteúdo das colunas entre si. Então, é uma tabelinha bem básica aqui, como vocês podem ver. Todos os comandos que eu expliquei, como o e-comercial, a legenda e o centering, estão sendo utilizados aqui nessa tabela. E com esses comandos básicos, a gente consegue produzir tabelas muito mais bem elaboradas, mas esse é um exemplo que serve para vocês pegarem o jeito da coisa. Prosseguindo aqui, a gente pode também colocar figuras no LaTeX. Para inserir figuras, a gente precisa adicionar o pacote GraphicX no preâmbulo e também o ambiente Figure no texto, que é o que a gente vai estar utilizando aqui. Para iniciar o ambiente Figure, a gente também precisa inserir um arquivo de imagem no ambiente do editor do LaTeX. Depois disso, é preciso utilizar o comando include graphics e daí o nome do arquivo que você coloca ou o caminho dele, o nome do arquivo que você colocou de imagem. Após isso, a gente tem eu tenho um exemplinho aqui de uma figura básica que eu coloquei no arquivo de exemplo. E a gente consegue iniciar o ambiente figurar. Explicando para vocês, o H, igual na parte de tabelas, vai indicar o posicionamento da figura no documento. O centering posiciona a figura na parte central da página, igual no de tabela também. Na hora de incluir a figura, a gente consegue setar algumas coisas. Nesse exemplo, a escala foi de 1,1.4. A imagem foi cortada a 55 milímetros do lado esquerdo e 10 milímetros de baixo. Do lado direito não foi cortado nada e 14 milímetros em cima. Isso mostra que a gente pode também editar as imagens que a gente coloca no LaTeX, não somente inseri-las planamente. A gente consegue cortar elas e, inclusive, dar um zoom. A gente vai ver mais para frente. A imagem completa, sem cortes, vai se encontrar mais para frente para vocês verem a diferença da figura com edição ou sem edição. Bom, voltando aqui para o código, o label é um rótulo que ele vai servir basicamente na hora da gente referenciar essa imagem, porque a gente precisa, na hora de fazer um artigo, precisa deixar essas citações bem claras, então isso aqui vai ser importante mais lá na frente, quando a gente estiver falando de referência. E a gente precisa também do pacote Caption, lá no começo, lá no preâmbulo, para poder incluir a legenda da imagem. Bom,
Aí é como vocês podem ver, explicado cada uma dessas partes. A gente tem o subcaption também, que é a legenda embaixo, com uma fonte menor. Explicado isso aqui, a gente pode prosseguir para como a gente coloca mais de uma figura por vez. Agora, para colocar duas figuras uma do lado da outra, a gente precisa do ambiente mini page, um pouco diferente do figure que a gente está utilizando até agora. Bom, utilizando o mini page, a gente consegue também editar a imagem, editar o tamanho do texto da legenda que a gente vai querer, consegue editar se a gente quer a legenda embaixo ou acima da imagem, e consegue colocar, quando a gente insere o mini page dentro do figure, porque a gente precisa iniciar o figure antes, a gente consegue colocar uma imagem embaixo da outra. Aqui no nosso exemplo, a gente conseguiu fazer uma legenda para as duas imagens, e isso basicamente foi feito porque a gente colocou a legenda dentro do figure, mas não dentro do mini page. A gente colocou uma legenda dentro do mini page também, mas uma dentro do figure que vai servir para as duas. É bem interessante e a gente consegue também comparar as duas imagens. Olha só, a que a gente cortou antes ficou assim, e a que a gente pegou originalmente é assim. Então dá para ver que tem uma leve diferença. Passando agora para inserir outros tipos de arquivos, porque o ambiente de text ele suporta outros tipos de arquivos dentro do nosso código, do nosso artigo também, às vezes é necessário. Se a gente estiver trabalhando com MATLAB, a gente precisa inserir um pacote, que é o Numbered Frame MATLAB Prettifier, e a gente coloca o arquivo usando o comando lst input listing, e daí o caption e o, o endereço do arquivo ou o nome do arquivo, como a gente faz com as figuras também. Por último, a gente pode incluir arquivos PDF dentro do artigo. Eu não acho que é uma boa ideia, porque vai ficar um pouco discrepante. O MATLAB ele é até bem útil, se tratando de gráficos ou para inserir alguns dados, mas a gente pode inserir o PDF também. Para isso, a gente precisa inserir o pacote PDF Pages lá no começo. E a gente pode inserir no meio do negócio, no meio do artigo, perdão, Yeah. com um include PDF e o nome do PDF dentro das chaves. Agora a gente vai passar para o exercício.